Olá a todos e a todas. Vamos ao nosso estudo de literatura desta 8ª semana. Vamos falar de vanguardas, antropofagia e poesia de Manuel Bandeira. Iniciamos com o conceito de vanguarda. O que é um movimento de vanguarda? Podemos entender isso a partir de alguns tópicos. Podemos pensar que vanguarda ou movimento de vanguarda, seja lá qual for, pode ser uma tendência artística. Pode ser também uma ideia de futuro, de acordo com o que conhecemos mesmo sobre isso. Podemos pensar também que vanguarda significa uma destruição dos valores do passado. Podemos pensar também vanguarda como um novo saber revolucionário. E podemos pensar a vanguarda como uma ideia de modernidade. Esmiuçando um pouquinho mais, em relação às tendências artísticas, podemos pensar que vanguardas tendem a produzirem renovações artísticas, pensarem no novo e nas contribuições que esse novo ou nas rupturas que esse novo poderá influir as artes, principalmente. Em relação ao futuro, é pensarmos que o futurismo pode ser uma projeção ao futuro, uma ideia de dar um passo à frente, uma ideia de avançar no tempo. Só de pensar assim, já dá para compreender que a ideia de vanguarda significa um passo ao futuro, um pulo à frente, independentemente das consequências. A ideia de destruição dos valores do passado, pensaremos aqui em rupturas, no sentido de que o que seria do passado, como por exemplo as tradições, não seriam bem-vindas à ideia de vanguarda. Isto é, as vanguardas teriam como sentido romperem com as tradições do passado. A vanguarda como um novo saber revolucionário dentro de um culto às novidades. Pelo culto às novidades, pela proposta de dar um passo à frente, as vanguardas acabam promovendo movimentos revolucionários, movimentos que rompem com uma tradição, como eu já disse, e que promovem uma concepção diferenciada das coisas do momento. Em relação à vanguarda ser uma ideia de modernidade, é pensarmos no sentido de modernidade do século XX. No início do nosso semestre, ainda em sala de aula, falamos sobre isso. Todos os alunos pensaram no que poderia ser a modernidade, quais as tecnologias da modernidade, o que significa o novo dentro da modernidade, e caminhamos um pouco dentro dessa modernidade pensando desde os seus primórdios, por exemplo, no início do século XX, como até os dias atuais. Então, esse sentido de ter uma linha no tempo que envolve os diversos sentidos de modernidade, com todas as suas transformações, é o que também quiseram as vanguardas. Para fechar um pouco essas concepções iniciais, vamos falar em seguida das vanguardas europeias, das 5 mais importantes vanguardas que foram movimentos artísticos ocorridos na Europa no início do século XX. Esses movimentos que vamos falar são futurismo, dadaísmo, expressionismo, cubismo e surrealismo. Entenderemos um pouquinho sobre cada um, de acordo com o material que foi postado na semana. Para a gente já ter uma concepção comum entre todas as vanguardas, vamos pensar nisso. Todos os grupos tinham em comum a proposta de renovação artística a partir de uma nova realidade, a modernidade imposta pelo novo século. É importante que todos pensem nisso como uma concepção comum a todas as vanguardas, certo?
Vamos prosseguir então. As vanguardas europeias. Futurismo. Podemos pensar no futurismo como representação da velocidade do século XX, representação da agressividade social ocasionada também pelo sentido de velocidade e de pressa bem comum aos cidadãos do século XX, e uma representação da importância das máquinas. Eu digo importância das máquinas se pensamos, como estamos falando aqui, no início do século XX. Evidentemente que no decorrer do tempo, todos esses sentidos, todas essas representações receberam críticas. Se analisamos as vanguardas e os objetivos das vanguardas com os olhares de hoje, evidentemente que o olhar de hoje será bem diferente ao olhar de tempos atrás. Vamos analisar aqui o que significam as vanguardas e deixaremos as críticas para serem feitas por cada um, dentro das possibilidades. Dando prosseguimento, é importante pensarmos em Filippo Tommaso Marinetti, que foi o ideólogo, o artista, o teórico, que idealizou, que pensou o futurismo italiano, principalmente. O Tommaso Marinetti, como outros líderes de vanguardas europeias, produziram manifestos, que significam documentos para a idealização de um projeto artístico político. As vanguardas, elas são movimentos artísticos com algumas tendências políticas, porque estavam inseridas num movimento e num momento histórico, né? É importante isso. As artes, elas têm, todas elas, uma vivência com o contexto do momento. As vanguardas não foram diferentes disso. Em seguida, eu trouxe para vocês uns trechos do Manifesto Futurista que vocês vão encontrar de forma mais completa no material. Aqui são apenas alguns recortes que eu fiz para pensarmos num sentido bem resumido do futurismo. Eu recortei aqui o item número 2 do Manifesto Futurista, que diz: os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Dá para a gente pensar nessas três coisas aqui como características das vanguardas. São três nomes que caracterizam o movimento. Um movimento de coragem, de audácia e de revolta, que pregava essas coisas. O item 3. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco. Devemos entender e interpretar o texto de acordo com o que está escrito. Não podemos levar isso aqui ao pé da letra, achando que os vanguardistas tinham como objetivo de vida saírem distribuindo socos a todo mundo. Não é bem isso. Nós estamos falando aqui de movimentos artísticos. Isso não quer dizer que o que aconteceu no âmbito da arte aconteceu também na vida real. Está claro aqui no início desse item que, tendo a literatura aqui enaltecido a imobilidade pensativa, então existe aqui uma crítica da vanguarda futurista ao movimento da literatura, à produção artística. Então estamos falando de arte. É a característica da revolta, da audácia e da coragem do movimento futurista. E eles tentaram levar esses adjetivos às suas obras, às suas produções artísticas. Foram agressivos na produção artística, foram agressivos em seus discursos. É assim que devemos pensar. Vamos a mais alguns itens. Primeiramente, vamos observar
essa reprodução que está no material de vocês, que é a reprodução de uma escultura da Grécia Antiga, portanto uma escultura clássica, um objeto artístico clássico, considerado assim um símbolo de perfeição ou um símbolo de perfeição da época clássica, da tradição, que é a Vitória de Samotrácia, esculpida provavelmente entre 220 e 190 a.C. Representa a deusa grega Nice. Bom, o que isso tem a ver com a vanguarda? Especialmente com a vanguarda futurista. Tem a ver com o item 4 do manifesto, que diz o seguinte: nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. Está aqui a velocidade novamente sendo exaltada. Um automóvel de corrida com o seu cofre enfeitado de tubos grossos, como serpentes de fôlego explosivo, um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha, é mais belo que a Vitória de Samotrácia. O que acontece aqui, no pensamento futurista, é que há um certo desprezo ou uma certa ruptura à tradição clássica da Vitória de Samotrácia e, por outro lado, estão exaltando a modernidade, estão exaltando a velocidade, exaltando as máquinas, dizendo que o mundo moderno é melhor do que o mundo antigo. É isso aí. Os itens número 9 e número 10 é importante que vocês leiam com muito cuidado, por isso que eu separei e destaquei aqui os dois, que não dá também para ler ao pé da letra e muito menos com as concepções de hoje. Nós não podemos pensar assim, vamos aplicar exatamente a vanguarda do início do século às questões de hoje, vamos entender como palavras de ordem para os dias de hoje. Não é bem assim. Nós temos que entender o contexto e saber também aproveitar algumas lições, tirar algumas lições disso, para não entendermos equivocadamente. Lendo aqui vocês vão perceber por que tanto cuidado, por que eu estou cuidadoso ao apresentar esses itens 9 e 10. Vamos ler. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas, as belas ideias que matam e o menosprezo à mulher. E o item 10, nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Bom, são palavras de ordem e da vanguarda para aquela época do passado e no âmbito da arte. Então, não devemos generalizar e dizer assim, então a vanguarda pregava exclusivamente o desprestígio à mulher. Bom, existe isso sim, mas só que nós não podemos desprezar a noção do tempo e não podemos deixar de levar em conta que isso aqui se trata de movimentos artísticos, mesmo que sendo uma concepção machista, uma concepção extremamente violenta, até certo ponto, é uma concepção violenta que nós não podemos aplicá-la diretamente às concepções de hoje, ou ter medo disso porque apenas tem uma exaltação a questões que hoje não são muito importantes para a gente considerar, ou que devemos evitar certos radicalismos. Bom, devemos tirar as lições importantes das concepções das vanguardas também para o dia de hoje, mas é importante lermos isso com bastante cuidado, né? Isso aqui prova, mais uma vez, a característica agressiva, a característica de ruptura, a característica de criar toda uma subversão sobre todos os valores do passado. Isso era o futurismo. Isso era praticamente o cerne de todas as vanguardas. Elas tinham como objetivo de desfigurar um passado, de transformar um passado em algo que
mesmo que os vanguardistas daquela época não soubessem que seria melhor, mas eles queriam a modificação, independentemente do resultado dessa modificação. E esse resultado das modificações em relação ao passado, eles tentaram aplicar no mundo das artes. Ainda sobre o futurismo, lanço a pergunta para que vocês possam pensar com base em tudo que falamos até agora sobre o futurismo e sobre as outras coisas que vocês lerão no material que está disponibilizado sobre o futurismo. Pense no seguinte: quais foram as contribuições do futurismo para a contemporaneidade? Pensem nisso. Analisem as coisas que estão à nossa volta, o que vocês já leram, o que vocês já viram em filmes. Procurem tentar perceber se há ideias do futurismo, traços do futurismo. Não estou querendo dizer que devemos encontrar, ou que é comum encontrarmos nos dias de hoje, o mesmo futurismo lá do início do século XX. Não é isso. Estou falando aqui de traços históricos, ambientações que foram reaproveitadas, visões que foram modificadas e adequadas a um determinado tempo. Quando falamos em futurismo hoje, isso ainda é válido? É possível falarmos num futurismo, levando em conta que vivemos num mundo e numa época em que parece que tudo já foi descoberto, já foi feito? Será que é possível ainda projetar alguma coisa para um futuro? E se é possível isso, que futuro seria esse? Pensem no âmbito das artes, no mundo da tecnologia, no mundo da educação. Quem sabe que o pensamento do futurismo poderia ajudar a gente a pensar melhor o nosso tempo. Passamos então para outra vanguarda, o dadaísmo. Vamos tentar entender o dadaísmo por algumas contradições. Uma arte tradicional e, do outro lado, o dadaísmo. Significa que o dadaísmo estaria em oposição a uma arte tradicional, um pouco parecido com o que já falamos sobre o futurismo. Podemos pensar o dadaísmo como a ideia de tradição, não somente a arte, mas tudo que representa a tradição, como também já falamos sobre o futurismo. O dadaísmo também ele tende a quebrar, a romper com essa tradição. Podemos pensar o dadaísmo como uma oposição ao racionalismo, a ideia da razão. Se existe um pensamento para se produzir alguma coisa, o dadaísmo seria o contrário a isso, seria o irracionalismo, como está aqui. Dadaísmo é igual a irracionalismo. Se aqui pensamos, para fazer a arte dadaísta, não precisamos pensar. Mais ou menos isso. Na mesma linha, podemos ver o seguinte: a escrita planejada, no caso da produção literária, e o dadaísmo seria o contrário a isso. Uma escrita que não é planejada, uma escrita que é automática. Mais ou menos assim. O autor pega a caneta, tem uma determinada inspiração, que não sabe de onde vem, e começa a escrever. Isso seria uma produção dadaísta. Uma produção que não seja dadaísta seria uma produção planejada, como, por exemplo, fazer uma redação dissertativa no Enem. É uma arte planejada. O dadaísmo não é nada disso. Também uma outra contradição importante, a ideia da coerência, aquilo que faz sentido. E o dadaísmo é incoerência. Para produzir a arte dadaísta, não precisamos de produzir sentidos.
uma linguagem organizada que significa um processo. Por isso a invenção da linguagem. A linguagem ela foi inventada, uma língua, né? Principalmente. A linguagem que se transformou uma língua. Quando eu disse linguagem, foi nesse sentido de ser uma língua, né? Mas se a gente pensar no conceito de linguagem, é diferente do conceito de língua. Mas aqui eu estou aproximando o conceito de invenção de linguagem ao conceito de uma língua, né? Quer dizer, algo planejado, algo que o homem criou para se comunicar, algo que o homem criou para produzir uma linguagem. Então, é uma atividade organizada. O dadaísmo seria o quê? Palavras sem sentido? Então, podemos falar qualquer coisa. Vamos pensar nessa concepção aqui do dadaísmo. Esse radicalismo todo fez com que os dadaístas fossem apreciados somente por um grupo restrito de iniciados. Isso significa que a expressão do dadaísmo não foi assim tão grande, né? Foi uma arte bem restrita, talvez pelo nível de radicalismo, né? Talvez pelo nível de ousadia que vocês podem considerar a partir do que nós falamos aqui, como se o dadaísmo fosse contra tudo, né? Tudo que representasse uma lógica, uma tradição, um planejamento, um racionalismo, algo construído, o dadaísmo se posicionaria contra, né? Então é bem interessante essa concepção de ruptura do dadaísmo, que seria uma concepção até muito mais acirrada, muito mais intensa do que a concepção do futurismo que nós vimos. Por isso que é importante a gente compreender esse sentido desse conceito aqui. O dadaísmo foi apreciado por um grupo restrito de pessoas que se consideravam iniciadas, né? Muito bem. Vamos tentar observar um pouco das contradições que vimos anteriormente sobre o dadaísmo nesse objeto de arte aqui, nesse objeto que é uma obra dadaísta. Vocês encontram essa reprodução no material que vocês têm para estudar essa semana, e é uma obra de Marcel Duchamp, que é Fonte, de 1917. Pensando no objeto, nós vamos entender que é um urinol de porcelanato invertido, ou seja, é um objeto utilizado no banheiro masculino que foi invertido e virou um objeto de arte, de acordo com as concepções do dadaísmo. Bom, para a gente entender melhor isso, é importante pensarmos no conceito de ready-made, que significa uma espécie de objetos produzidos em massa que são transformados em arte, uma ideia de transformação do utilitarismo, do fazer utilitário em obra de arte. É o que já está pronto, que é o conceito livre na tradução aqui de ready-made. O que está pronto. Então o que está pronto não precisa de ser muito bem trabalhado para se transformar num objeto de arte, na concepção dadaísta, que é exatamente o que a gente pode ver nesse urinol, né? Ele é deslocado da sua função utilitária, da sua função de objeto de banheiro masculino, e passa a ter uma função artística, sem muito trabalho, sem que o artista trabalhe muito os detalhes dessa obra. Ele continua sendo o mesmo urinol. O apreciador dessa arte, ou quem vai ver essa arte, vai encontrar ali um objeto igual aquele que é conhecido no âmbito utilitário, mas para o dadaísta é um objeto de arte. Esse conceito é a síntese dadaísta. Nós podemos entender as obras dadaístas a partir daí. O que mais podemos considerar para entender o dadaísmo? Existe uma arte visual, uma arte considerada arte pela tradição,
A arte utilitária, que é essa aqui, é a arte dadaísta. Então essa arte ela se contrasta com a arte visual. Por exemplo, quando vemos um quadro pintado por um pintor e reconhecemos ali uma técnica, as pinceladas, as cores, uma determinada imagem, isso faz enlevar o leitor dessa arte, ou quem estiver vendo essa arte, a algumas concepções. Bom, isso aqui não é nada disso. É uma arte utilitária que é difícil de interpretar, pelo menos de acordo com os conceitos da arte visual. Outra concepção importante é pensar que a arte dadaísta ela parte da ação do artista. O artista ele precisa quase que exclusivamente agir e não pensar. Por isso, a ideia também do automatismo. No caso da literatura dadaísta, a escrita automática é uma concepção, é uma prática inerente ao dadaísmo, que é também uma prática que não precisa de nenhum outro trabalho elaborado. A intenção dadaísta, a intenção do dadaísmo é de provocar o público, né? Todos nós nos sentimos provocados ao tentar vislumbrar alguma coisa numa obra de arte desse tipo. Então nós somos provocados. E provocados, inclusive, a pensar o quê? Que tipo de arte é essa, né? Que é também uma outra concepção importante, o que leva ao dadaísmo, o que suscita o dadaísmo, que leva o leitor, leva quem estiver vendo, o apreciador dessa arte, a pensar num conceito de arte. Por exemplo, o que pode ser arte, afinal, depois do dadaísmo? Qualquer coisa pode ser arte? Qualquer objeto pode ser transformado em arte? O artista pode ser qualquer pessoa? Eu não estou aqui querendo dar respostas, mas levantar também alguns questionamentos, como o próprio dadaísmo levantou em várias gerações, né? Por várias gerações o dadaísmo suscitou várias questões. Dentre as diversas questões, uma delas foi essa. O que é exatamente a obra de arte, né? Depois que passamos por isso aqui, o que pode mudar na nossa concepção sobre arte? Isso é que é importante no momento. Vamos ver agora o expressionismo, que é uma outra vanguarda, a partir do quadro A Boba, de Anita Malfatti. Esse é o quadro. Ele foi pintado entre os anos 1915 e 1916. Inicialmente eu pergunto a vocês, o que vocês veem aqui? Um retrato fiel da realidade ou não? Ou seria uma desfiguração da realidade? Pergunta fácil de responder, né? Só observarem aqui, vocês vão ver que o rosto dessa mulher é diferente, o cabelo está numa posição diferenciada, a cabeça num formato diferente da realidade, os olhos com expressões diferentes, nariz também, boca, as cores, quer dizer, todo o quadro não representa exatamente a realidade. É uma desfiguração, é uma interpretação diferenciada da realidade, não é o que todo mundo vê. Para entendermos melhor isso, vamos considerar isso aqui. O que seria uma pintura impressionista? O que seria o impressionismo? Em contraste com o expressionismo, que é o que nós estamos tratando. Se essa pintura fosse impressionista, ela teria que considerar isso. Primeiro, ela teria que ser um registro exato da realidade. Seria a realidade afetando o sujeito, a realidade afetando o artista. Já o expressionismo é o contrário. Não é o registro exato da realidade, é o registro dos sentimentos do artista. Ao contrário da realidade afetando o sujeito, afetando o artista, é o sujeito que afeta a realidade. De que forma? Ele expressa
Ele pinta, ele produz de qualquer forma, ele escreve de acordo com a sua visão. Ele representa a realidade de acordo com a sua interpretação dela. É isso que faz o expressionismo. Por isso que esse quadro não é aquilo que todo mundo vê. É uma visão da Anita Malfatti sobre uma determinada mulher que ela viu. Podemos agrupar essas questões da seguinte maneira. Para os expressionistas, a expressão na arte se projeta do artista para a realidade e não o contrário. Por isso que, ao analisarmos alguma imagem ou alguma produção ou algum quadro ou algum texto expressionista, nós vamos observar uma desfiguração, como já foi dito, daquilo que significa o padrão. Por exemplo, essa figura aqui representa o feio em relação ao que pode ser considerado bonito. Não estou aqui expressando alguma visão preconceituosa, não é o caso. É o conceito de feio em relação ao conceito de bonito conforme certos padrões sociais. De acordo com certos padrões sociais, dá para a gente perceber que isso aqui não é um padrão de beleza de acordo com a sociedade. Mas é muito interessante porque o expressionismo ele não está muito preocupado com esses padrões. Por isso que Anita Malfatti pintou uma mulher do jeito que ela vê essa mulher, não comparando com o conceito de bonito ou querendo que ela fosse bonita, né? É uma visão muito pessoal daquilo que o artista vê. E para isso ele usa pinceladas bruscas. A gente percebe que essa pintura ela dá uma espécie de sensação meio grosseira, né? Dá a impressão que não foi muito lapidada, mas é exatamente essa a ideia do expressionismo, e nos remete também uma ideia de primitivismo. Alguém desavisado ou sem entender muito bem a arte expressionista ou o que os expressionistas queriam dizer, poderia pensar o seguinte: bom, esse artista aqui ele não aprendeu direito a arte de pintura, né? Ele pintou de uma forma grosseira, falta a ele muito trato, muitos detalhes para poder ser um grande artista. Mas não é bem assim. Anita Malfatti, ela foi uma grande artista brasileira do modernismo. É isso aí, gente. Vejam isso. Como vocês poderão confirmar no material que vocês receberam na semana, é um quadro de Eduardo Munch, que é o Grito, feito em 1893. Aqui estão as características do quadro. Nessa tela, precursora do expressionismo, uma figura disforme é importante acentuar, traduz a agonia humana numa composição de linhas sinuosas, pinceladas vigorosas e cores fortes. Vendo isso aqui, nós não vamos reconhecer essa figura em lugar nenhum. Não é a realidade, mas é uma interpretação da realidade. Há várias interpretações sobre isso. Dá para reconhecer muita coisa aqui da nossa realidade, mas não é a nossa realidade. É importante analisar a obra de arte dessa forma. Essa obra de arte expressionista, principalmente. O importante é que as vanguardas europeias, elas ajudam a gente a entender as expressões artísticas. Nós não devemos fazer, como eu já disse, uma prática de recorte e colagem sobre a nossa realidade. Nós não podemos recortar as questões das vanguardas europeias e aplicar, encaixando ou tentando encaixar tudo à nossa realidade. Não é bem assim. Não é assim que a arte funciona. Mas isso não quer dizer
que a arte ela é completamente alheia da realidade, de forma alguma. Como nós podemos ver e analisar aqui, o tema ou os temas que estão por trás dessa pintura são temas que dizem respeito à nossa vida, à nossa realidade. São vários. E isso é que é importante no momento de análise de qualquer arte. Com as concepções sobre vanguardas tratadas até agora, nós vamos analisar as duas últimas vanguardas. Cubismo, a partir desse painel Guernica pintado pelo pintor espanhol Pablo Picasso, em 1937. A descrição da reprodução diz o seguinte: ele foi produzido a partir de impressões do pintor sobre um intenso bombardeio que arrasou a cidade basca de Guernica em 26 de abril de 1937, durante a Guerra Civil Espanhola. Fica aí o indicativo de uma boa referência para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre o assunto. O que nos interessa aqui, no momento, é entender o cubismo a partir desse painel e vamos observar o seguinte: é um cenário de guerra, como nós podemos ler aqui. E a partir disso, nós encontraremos aqui os traços de elementos que envolvem uma guerra. Por exemplo, expressões de dor, pessoas fragmentadas, mutilações, armas, um quadro bem escuro, representando um desespero, é um cenário de guerra. Agora, como é que o artista representou isso? De acordo com as características das vanguardas estudadas anteriormente, expressionismo, dadaísmo, futurismo? Não, ele usou características próprias. Quais? Para essa figuração, ele usa estruturas cilíndricas, esféricas, cônicas, ele usa figuras geométricas. Dá para a gente perceber isso na composição dos rostos, a maneira como ele desenha partes do corpo, nós vamos observar figuras geométricas. Então, já é a característica principal do cubismo. A própria palavra já indica isso, né? Cubismo tem a ver com cubo, né? Quer dizer, é a estética da figuração geométrica. E dessa forma, Pablo Picasso representou o desespero de uma guerra específica. Está aí o principal sobre o cubismo que devemos saber no momento. Resumindo essas questões, podemos ler assim: os cubistas passaram a retratar os objetos no mesmo plano, como se estivessem desmontados e pudessem ser vistos de diversos ângulos ao mesmo tempo. É uma espécie de quebra-cabeça, né? Ver uma pintura cubista como essa do Pablo Picasso dá a impressão que nós, os leitores desse quadro, precisamos fazer a composição dele. O artista criou toda uma fragmentação e nós vamos desfragmentar esse quadro e montar esse quebra-cabeça. É essa a ideia que passa o cubismo para a gente. Vamos ver agora o surrealismo. A partir desse quadro, A Persistência da Memória, de 1931, e O Sono, de 1937. Ambas as obras são de Salvador Dalí, pintor surrealista espanhol. Como entender o surrealismo? Vamos pensar no surrealismo como um movimento influenciado por outras vanguardas. Dessa forma, uma vanguarda um pouco mais amadurecida. Vamos pensar também o surrealismo como uma vanguarda que foi influenciada pela psicanálise de Freud. Vamos pensar também o surrealismo como uma investigação de outro sentido da realidade. Um outro sentido da realidade
não uma realidade concreta, mas uma realidade vivida principalmente no inconsciente ou no mundo dos sonhos do artista. Por isso que também podemos relacionar essa característica com a ideia da psicanálise freudiana, porque a psicanálise, para o estudo do inconsciente, para o estudo da personalidade, também se interessava pelas questões fora da realidade, fora do mundo concreto. Por exemplo, o mundo dos sonhos. Podemos ver o surrealismo dessa forma, como uma vanguarda que tinha como mote um interesse pelo inconsciente e pelo mundo onírico, quer dizer, o mundo do sonho. O interesse também dessa vanguarda foi pela escrita automática, que nós já vimos quando tratamos do dadaísmo. O que é a escrita automática? É uma escrita que se opõe à escrita planejada. Relacionamos também essa escrita automática com as questões do inconsciente, as questões do sonho, uma espécie de escape da realidade circundante. Juntando tudo isso, o que nós podemos ver nas representações do surrealismo? Imagens incongruentes, coloridas e provocantes, de uma forma que nós não encontramos no mundo real, como vocês podem observar aqui na persistência da memória. Tem muitos traços que são, é claro que lembram a realidade, algumas coisas, uma árvore, o chão, um morro e outras representações, mas ao mesmo tempo o que prevalece nesse quadro são objetos derretidos que para o surrealismo representa alguma coisa, tem a sua significação. Da mesma forma, podemos ver aqui o sonho, como se fosse um sonho de uma determinada pessoa, né? Com imagens disformes, num colorido diferenciado, também com uma certa fluidez, como aqui também a ideia da fluidez do tempo, o tempo que derrete, o tempo que desaparece, o tempo que não é cronometrado pelos espaços do cotidiano. O mundo do sonho também é assim. Eu acredito que essas são algumas características importantes para a gente entender, pelo menos nesse momento introdutório, o surrealismo. E dessa forma, nós conseguimos ver todas as 5 mais importantes vanguardas europeias que foram movimentos artísticos do início do século XX na Europa e que muito influenciaram a arte moderna posterior, não somente na Europa, mas em várias partes do mundo, como, por exemplo, no Brasil.